Boa noite, irmãos, graça e paz. Privilégio mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Esse é um tempo que Ele tem preparado para nós. Hoje pela manhã nós estudamos um pouquinho sobre Cristo crucificado e hoje vamos estudar um pouquinho junto com toda a igreja sobre a grandeza da cruz. A grandeza da cruz, claro que essa cruz, a cruz de Cristo, do nosso Senhor, ela é muito ampla, ela é abrangente e ela é muito mais do que abrangente e ampla, ela é eterna. Então, tanto os irmãos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, como nós estamos inseridos, todos nós fomos salvos pela cruz. Então, a cruz estava no coração do Pai antes da fundação do mundo, antes mesmo que o homem fosse formado, todo este universo fosse criado, então Deus já havia providenciado a cruz. Então vale a pena nós analisarmos um pouquinho hoje, irmãos, com a ajuda do Senhor, lembrando que domingo que vem, pela manhã, vamos estudar a cruz e a alma, né, para a gente tratar com a nossa alma. Nossa alma ela é um bicho muito estranho, né, irmãos? Nós, muitas vezes, o pecado nos desconfigurou de uma forma tal que nós somos tão complicados, irmãos. Os nossos pensamentos, as nossas energias da alma, elas muitas vezes são incoerentes com a vontade do Senhor. E nada melhor do que a cruz de Cristo para tratar. Eu sei que é um assunto que procura nos esvaziar de nós mesmos, nunca anulando a nossa personalidade. Nunca é a vontade do Pai anular você, destruir a tua alma. Muito pelo contrário. Ele veio salvar a alma dos homens. Mas uma vez que somos feitos filhos de Deus, Ele começa pelo operar da cruz, purificar a nossa alma, quando nós então respondemos ao Senhor. Então domingo pela manhã vai ser um estudo muito específico. Também os irmãos que desejam participar dos jovens, temos aqui estudos dos jovens à noite. Irmãos, eu vejo que esse tempo é um tempo de preparo. Nós perdemos muito tempo com besteiras, que tudo aquilo que o mundo oferece nós estamos comendo, por os nossos próprios interesses pessoais. Isso é colocar os olhos em nada. E nós temos que tirar os olhos daquilo que é nada, tudo que é mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus. E nós estamos engajados nisto, irmãos. Então vamos tirar os olhos daquilo que é nada, vamos colocar nos olhos naquilo que é tudo, e aquilo que é nada, Ele vai transformar em nossas vidas. Nós vamos fazer daquilo que é nada, quando nós perdemos o interesse pelas coisas do mundo, irmãos, nós vamos ganhar muito caminho no conhecimento do Senhor. Mas enquanto nós estivermos mesclados com o mundo, queridos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso para nós é terrível. Isso vai gerar em nós desânimo. Então o Senhor sempre vai estar nos incentivando, tem de bom ânimo. Mas irmão, mas até quando nós vamos viver cogitando ou agindo com dois pensamentos, no Senhor quando der e no mundo? A nossa dedicação, Jesus disse assim, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês se devotará a um e vai magoar o outro. Ali está falando das riquezas, mamon, riqueza, que é Senhor. Então é fácil você distinguir, ter um discernimento, o teu Senhor é aquele que você serve mais. Agora, este mundo sempre vai trazer para nós cansaço. Esse mundo sempre vai trazer para nós ansiedade. A gente se preocupa, a nossa mente fica abarrotada de coisas. Esse mundo é carga, ele coloca as cargas as cargas dessa vida geram em nós ansiedade, depressão, desânimo e encurvatura. Agora o Senhor vem com uma finalidade, com um propósito de aliviar as nossas cargas. O salmista diz assim, bendito seja o Senhor,
que dia a dia leva os nossos fardos. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos não ter responsabilidades. Nós temos, você tem sua função, eu tenho a minha, cada um de nós temos as nossas responsabilidades dentro do nosso quadrado. E devemos exercer com bastante eficiência e eficácia, fazendo sempre o melhor, não para o mundo, mas para o Senhor. Compreende? Vamos abrir, irmãos, em Hebreus capítulo 9, os versos 14 e 15. Aqui nós vamos, com a ajuda do Senhor, analisar que a cruz, ela é muito grande, irmãos. Hebreus 9,14, aqui o pano de fundo é o livro de Levítico. Aliás, Hebreus, o pano de fundo também fala muito do livro lá de Levítico, terceiro livro da Bíblia. São 5 livros, Pentateuco, que Moisés escreveu, e Levítico, aqui ele é interpretado para nós de uma forma tão linda, tão real, tão específica, tão edificante para o nosso coração. Se você começar a ler o livro de Hebreus, lendo ele exaustivamente, quando você ler o livro de Levítico, você não vai ter dificuldade em interpretar o livro de Levítico. É um livro lindo, um livro maravilhoso. Então, graças ao Senhor, não sabemos quem escreveu Hebreus, mas nós sabemos que foi o Espírito Santo quem o inspirou. Então é algo que veio do céu para nós. Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você prestou atenção aqui? Que sem ter uma consciência purificada com o sangue do Cordeiro, ou em outras palavras, se você de fato não tem uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo, de identificação com Ele na sua morte e ressurreição, a tua consciência sempre vai lhe acusar de alguma maneira. Ela precisa não apenas de perdão. Perdão foi feito na cruz em Cristo quando nós morremos com Ele. Ganhamos a sua vida pela ressurreição. Os nossos pecados foram todos eles, não apenas lavados, não apenas perdoados, mas foram purificados, tornados mais brancos do que a neve, pelo sangue precioso de Jesus. A cruz tratou comigo e com você, com a nossa natureza perversa, pecaminosa, adâmica. O pecado foi arrancado de nós. Ele não arrancou a nossa personalidade, arrancou o pecado, arrancou de nós o vírus da morte. Aquela morte eterna que, quando uma pessoa vai para a sepultura não tendo Cristo como a sua vida, ela está perdida eternamente. Nunca mais haverá de ver a luz. Então, irmãos, nós temos em nossa mão um testamento, assinado com o sangue do Cordeiro, com os dedos do Espírito Santo, que foi colocado em nós. Quando cremos nesta palavra, a Bíblia diz assim, Efésios 1, versículo 13, que em quem também vocês estão, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, encimentado, unido, tendo nele também crido. Agora, irmãos, um detalhe aqui importante, cuidado em ficar crendo na Bíblia. A Bíblia fala dele, é para nós crermos naquilo que a Bíblia fala, tendo nele também crido, porque a Bíblia fala que nós só podemos estar em Cristo depois que ouvimos o evangelho a palavra da verdade, e essa palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Aí Efésios 1,14 vai dizer o seguinte: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É um selo que Deus faz em nós, coloca o Espírito em nós, o dom em nós e nunca mais sai. Jesus disse lá em João capítulo 14, que enviaria o Consolador, que hoje ele habita convosco, mas estaria em nós, estaria para todo sempre.
Então, irmão, nós já temos uma união maravilhosa com a Trindade Santa. Então a gente precisa, irmãos, se encantar em conhecer o Senhor. Fostes selados com o Espírito da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Hoje nós somos, como diz Pedro, 1 Pedro 2,9, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, onde nós estávamos, neste mundo, esse mundo é treva, nos chamou das trevas, agora escute, irmãos, para a sua maravilhosa luz. Quem que é a maravilhosa luz do Senhor, irmãos? Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, o nosso compromisso é conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é você ter um conhecimento bíblico apenas. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo, porque Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é Cristo, vos libertará. Por isso que está lá em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se Ele não nos libertar, irmãos, e o caminho é o caminho da cruz, é o caminho da obra na cruz, e depois o caminho da cruz, ele não é um caminho assim, que ele força-nos a tomar. Ele quer voluntariedade de coração. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então, irmãos, será que nós temos esta convicção de que nós somos dele e de que ele é nosso? Maravilhoso é isso, irmãos. E aqui no versículo 15 diz assim: por isso mesmo, ele, Jesus, aqui está um M bem maiúsculo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para remissão, para perdão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa linda esse versículo. Esse versículo é como se fosse um resumo do Antigo e do Novo Testamento. A cruz, a grandeza da cruz, ela é tão exponencial que ela alcança o Antigo e o Novo Testamento. Os irmãos do Antigo Testamento, como que eles contemplavam a cruz? Eles olhavam para aquele que haveria de vir. E nós, da nova aliança, nós olhamos para trás, para a obra que foi feita em nosso favor, há mais de 2000 anos atrás. Então a cruz, ela fecha o Antigo e o Novo Testamento, anunciando esta verdade gloriosa para mim e para você. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Então, o fato é que, como cristão, que eu e você nós somos, nascidos de novo, lavado pelo sangue do Cordeiro e buscando o enchimento do Espírito Santo, diário, enchei-vos do Espírito, diz lá Efésios. Então nós vamos estar vivendo uma vida de união com Cristo, uma vida que Ele compartilhou conosco. Ele compartilhou, a morte dele foi uma morte compartilhada, onde Ele nos incluiu todos nós ali no seu corpo na cruz, para que nós morrêssemos. Irmãos, nós morremos com Cristo, oh bendita verdade, mas graças ao Senhor, irmãos, que não ficou ali na morte apenas. Temos que pregar os dois lados da moeda. Morte. E essa morte envolve duas coisas muito importantes, fundamentais. Cristo morreu por nós, é o lado substitutivo. Na cruz Ele me substituiu, na verdade, porque Ele morreu
por todos, 1 João 2, versículo 2, o irmão citou aqui ontem, e também uma morte inclusiva, uma morte compartilhada. O que é uma morte compartilhada? A morte dele é a minha morte. Ele não morreu por ele não tinha pecado. Então, se ele não morreu por ele morreu por mim. Então, aquela morte foi a minha e a sua morte. Isso é maravilhoso demais. Então, irmãos, nós temos que permanecer nele. Permanecer nele, nós temos que permanecer na cruz, que significa que tem o testemunho da confissão daquilo que a palavra de Deus diz ser a verdade. A verdade é a palavra da verdade, é o evangelho da vossa salvação. Não há outro evangelho, não há outra forma de nós chegarmos até o Pai a não ser pela cruz de Cristo, pela pessoa e a obra de Cristo. Então nós vivemos pela verdade. O povo de Deus é um povo da verdade, porque o nosso Pai é o Deus da verdade. Se faz toda a diferença, irmãos. Então, temos que meditar na verdade. A verdade se torna aquilo em que confio e aquilo que eu dependo também. Isso é maravilhoso demais. Agora, irmãos, a grande tragédia da igreja hoje, sem sombra de dúvida, reside no fato de conhecer apenas um lado da obra da cruz. Irmãos, você crê que Jesus morreu na cruz no teu lugar? Você está crendo de uma forma substitutiva. Ele morreu por nós. Mas, irmãos, se ele morreu por nós e nós cremos nessa verdade, isto não afiança uma salvação pela qual a justiça de Deus será feita em nós. Aí nós estamos anulando, ou seja, não estamos crendo em todo o desígnio de Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Então, os dois lados da moeda é que ele morreu no nosso lugar. Cristo morreu por todos. Ele atraiu a todos lá naquela cruz. Mas o lado subjetivo, ele precisa ser experimentado por todo aquele que era um pecador, que hoje é um santo em Cristo, que Cristo morreu, mas que eu também morri. O amor dele, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos com ele. Agora aqui é uma experiência subjetiva. O que é uma experiência subjetiva? Uma experiência interior, no meu coração. Meu coração foi trocado por um novo coração, coração velho. Era uma promessa, mas que foi realizada na cruz em Cristo. Irmãos, tem tantas bênçãos na obra consumada no Calvário, que vem para cada um de nós, irmãos, porque se não, irmãos, nós não pregarmos os dois lados da moeda, que ele morreu, nós também morremos e ressuscitamos com ele. Tem um texto muito interessante, estou lembrando dele aqui agora, vou citá-lo para os irmãos. Será que nós compreendemos aquele texto de Deuteronômio 24, versículo 16? Vamos dar uma lida nele lá, irmãos, é interessante. Deuteronômio 24, versículo 16 apenas. Depois tem Jeremias também, que vai dizer a mesma coisa. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Ele diz aqui, irmãos, uma coisa muito interessante. Os pais, presta atenção, que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Agora presta atenção nesse cada qual. Tem uma versão paralela que diz assim: cada um será morto pelo seu pecado. Você compreende esse versículo aqui, irmão? Que cada um será morto pelo seu pecado? Eu creio que os irmãos devem se recordar de Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que diz assim: todas as almas são minhas, a alma do Pai, a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Quando é que foi que Deus disse isso?
tinha concebido desde a fundação do mundo. Depois que o pecado entrou no mundo, Ezequiel trouxe essa palavra do Senhor. E o versículo 20, esse versículo é tão importante, irmãos, que chama a nossa atenção, porque o versículo 20 ele vai repetir a mesma coisa. A alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, nós já nascemos pecadores. E nós sabemos, mesmo uma pessoa que não conhece o Senhor, que não é um filho de Deus em Cristo Jesus, essa pessoa sabe que ela vai morrer. Porque ela já nasceu com o vírus da morte dentro dela, o pecado. O pecado gera morte. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia vai dizer que nós já nascemos espiritualmente mortos em delitos e pecados. Uma pessoa sem Cristo no seu interior, ela está vivendo em delitos e pecados. Às vezes ela tem conceitos de Deus na sua mente. Eu também sou filho de Deus. Mas se não passar por Cristo e a cruz, necas, não é, porque a Bíblia diz que não é filho de Deus. A Bíblia diz para nós nos tornarmos filhos de Deus, necessário é nascer de novo. João 3, versículo 7. E para nascer de novo, não vai pensar igual Nicodemos pensava, tem que voltar ali no útero da mãe e nascer segunda vez. Ele replicou para Jesus isso. Não foi assim. Sabe como é que Paulo traz essa revelação para nós? 1 Coríntios 15, 36, ele diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. É um princípio da morte, aquele mesmo princípio que Jesus disse lá em João 12, 24. Se o grão de trigo, está falando dele mesmo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Como é que nós vamos produzir frutos para Deus? Às vezes nós produzimos frutos para a igreja, às vezes nós produzimos frutos no sentido de beneficiar alguns irmãos, mas isso não significa que estamos produzindo fruto para Deus. E Deus, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte aqui: é nós permanecendo nele e ele em nós que vamos produzir muitos frutos e para a glória de Deus, não para nós mesmos. Fruto é para Deus. Então, lembra do princípio aqui? Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, esse é o grão de trigo, que ele caiu na terra, ele morreu na cruz. E nós somos os frutos da morte de Cristo. Você lê Isaías 53, você vai descobrir ali algo tão interessante, que ele ficará satisfeito pelo trabalho penoso da sua alma. Ele vai olhar para trás e vai ver os filhos que Deus deu a ele, que somos nós. Mas ele morreu lá na cruz, e nós, para produzirmos fruto, irmãos, para que a vida se expresse ou se manifeste através de nós, nós temos que viver uma vida de crucificados. Mensagem esquecida hoje em dia, nessa era pós-moderna, que não tem nada a ver com Cristo, tem nada a ver com o Pai, é de fazer pena, irmãos, que hoje em dia a cristandade não tem nem certeza da tua salvação, da salvação deles mesmos. Falaram que eles são salvos, pregando um lado apenas da moeda, e eles acreditam que são salvos. Eles são estimulados a descer as águas, e vão descer as águas, mas sem ter uma experiência subjetiva com Cristo e a cruz. Somos filhos de Deus, estamos servindo o Senhor, mas serve o Senhor naquele quadrado que eles chamam de igreja. O serviço cristão começa da porta para fora. Viver uma vida que expressa Cristo, porque, irmão, se em nós não operar a morte, não vai operar naqueles que nos cercam vida. Abram, por favor, a palavra comigo, em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler alguns versículos aqui deste maravilhoso capítulo 4, vamos ler o 10, do versículo 7 ao 9, é o contexto do versículo 10. Então, como deve ser a vida de um cristão? Primeiro,
começa, irmãos, com uma alegria tremenda. Por exemplo, o versículo 7 fala assim, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós temos esse tesouro, mas nós somos vasos de barro. Você não é vaso de ouro, você não é vaso de porcelana, você é um vaso de barro que contém este tesouro que é Cristo. Aleluia, glória a Deus, né? Isso aqui não é maravilhoso? Tem pessoas que citam esses versículos, ai, que coisa linda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos esse tesouro em vaso de barro, aleluia, glória a Deus. Muito bem, mas vamos dar sequência aqui no versículo. Agora aqui ele vai mostrar o que é uma vida de cruz. Ele diz assim, verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Se o sofrimento, a tribulação que vier na sua vida, se você não entender que foi do Senhor, aquela tribulação vai lhe angustiar. Vai deixar você tristonho e vítima. Ai meu Deus, coitadinho de mim. Ai, como as pessoas me machucam. Em tudo, irmão, presta atenção. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Em tudo somos atribulados. Isso significa que até muitas vezes dentro do seu próprio lar vai ter tribulação. Filhos, esposa, marido, genro, nora, sogra. Não é assim? E quando a nora escolhe a sogra para poder maltratá-la. Terrível isso, não é assim? Em tudo, aqui é em tudo que você imaginar, somos atribulados. Porém, não angustiado. Aquela tribulação, uma vez que eu estou em Cristo, eu vivo uma vida de cruz, aquela tribulação não vai me angustiar. Perplexos, porém não desanimados. A palavra perplexo, o sentido original aqui, é sem saída, sem saber o que fazer. Mas aí depois, lembra daquela palavra que o Senhor Jesus Cristo disse? Tem de bom ânimo. Então, eu vou estar perplexos, tem situações que eu não vou encontrar uma saída, mas eu não vou poder desanimar. E Cristo Todo-Poderoso é a minha vida e Ele vai trazer uma direção para a minha vida. Versículo 9, perseguidos, porém não desamparados. Irmãos, quando você e eu nós somos perseguidos e a vida de Cristo em nós atrai perseguição, vamos ser perseguidos. Aquelas pessoas vêm nos dar um abraço bem gostoso, né? E depois, nos bastidores, falam de nós. Não é assim? Perseguidos, porém não desamparados. Queridos, quem está dizendo que não vai nos desamparar? O próprio Senhor. Ele disse em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, de modo nenhum te abandonarei. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, porque nós temos o poderoso Deus e Pai, Senhor Jesus, o Espírito Santo morando dentro de nós. Por que nós vamos ser abatidos? Irmãos, nós estamos dentro de um corpo de carne ainda. Nosso corpo não é glorificado. Um dia você vai ter um corpo glorificado, onde nada poderá te abater. Como é que você vai ser abatido se você está diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo, contemplando o Senhor na sua majestade, eternamente? Irmãos, a presença dele em nós transborda de alegria. Paulo, ele chega a dizer o seguinte, que é no meio das tribulações que manifesta expressões de júbilo, porque nós temos uma alegria, a alegria nos tem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora, olha o versículo 10. Levando sempre no corpo. Tem uma versão que diz assim, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus,
que significa levar o morrer de Jesus por toda parte? Significa viver uma vida de cruz, significa viver a vida de crucificado. Se eu estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, olha só aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Agora, olha o 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmão, sabe quando é que nós vamos manifestar a vida de Cristo para outras pessoas? Quando em nós estiver operando a morte, não mais eu. Porque quando tem algo de você, até na pregação da palavra, hoje eu estava orando ali na sala, antes de vir para cá, falei: Senhor, me ajude a ministrar a Tua palavra. Aí o Espírito já foi corrigindo: não, deixa eu te usar. Ou seja, Ele usa a minha boca para falar. Quem sou eu para falar das grandezas de Deus? Tão incompetente, incapaz, que eu estou morto, estou crucificado, não mais eu, mas Cristo. Então é Ele que se expressa através dos nossos lábios, porque eu não tenho nada para falar para vocês de bom, irmãos, mas o Espírito Santo é quem fala aos nossos corações, usando-nos como boca de Deus. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, a operação da morte em nós vai produzir vida naqueles que estão nos ouvindo. Irmãos, comece a se importar mais com a alma de vocês, com a personalidade de vocês. Ela é eterna e Deus não quer, irmãos, de hipótese alguma, que nenhuma alma venha perecer. Mas as pessoas viram as costas para o Senhor e vão perecer, porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na morte do perverso. Deus chora, diz o profeta Jeremias, Ele chora em silêncio quando alguém desce para a sepultura e não creu em Cristo, porque Deus não pode fazer mais nada, Ele é justo, Ele enviou a sua justiça, que é Cristo, para fazer justiça para os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez, Jesus Cristo, pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa justiça é o Senhor. Então nós temos a justiça, ela foi feita, Deus nos aceita, não porque nós somos bons, ou porque somos ruins, não, é por aquilo que Cristo fez no Calvário, em teu favor e em meu favor. Isso é lindo demais, é maravilhoso demais, irmãos. Isso traz alegria para o nosso coração. Isso você consegue enxergar a dimensão da cruz, que a cruz é tão grande, que a obra foi feita lá em Jerusalém, mas você foi salvo. Se foi salvo, foi por Cristo e a cruz. Você foi inserido no corpo de Cristo. O teu homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e você não venha servir mais ao pecado como escravos, porque você morreu. Entende, irmão? Isso é maravilhoso demais. Então, como é que nós podemos nos importar com a nossa alma? Contemple a cruz de Cristo. Veja, irmãos, que Jesus te amou ali, na cruz, morrendo por você. Ali que Deus provou o quanto que você é amado, e eu também. Romanos 5,8, a palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele morreu por nós. Então se Ele morreu por nós, Ele não morreu por Ele. Então aquela morte foi a minha morte. Subjetivamente, você precisa de ganhar essa dimensão de uma experiência de co-crucificação juntamente com Ele.
morri com Cristo na cruz. Meu pecado foi tirado. E Paulo ele faz uma pergunta ainda. Romanos 6, verso 2. Como? Como, irmão? Como? Se você morreu para o pecado, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Não tem possibilidade. Está morto com Cristo. Cristo é a sua vida. O Rei da Glória agora vem para dentro de nós, assegurando-nos uma salvação até o dia do nosso resgate, quando Ele vier nos buscar literalmente. Então, irmãos, ali na cruz foi o lugar onde Ele demonstrou o seu profundo amor por cada um de nós. Isso é maravilhoso demais. Isso é lindo demais. Então, irmãos, veja como Jesus sofreu ali na cruz. Veja como Ele quis te alcançar. Irmãos, a obra foi tão plena, tão perfeita, que sabe como é que Deus nos vê? Vamos ler aqui dois textos seguidos. Primeiro lá em Isaías 43, verso 25. Irmãos, aprecie esse versículo aqui, louvado seja o nosso Senhor por esse versículo tão maravilhoso. 43 de Isaías, versículo 25. Diz assim, eu vou ler o 24 para a gente pegar esse contexto aqui que é tão lindo, tão maravilhoso, que ele diz assim, aqui todo esse capítulo vai mostrar principalmente sobre a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Chega aqui no versículo 24, ele diz assim, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Irmãos, e que trabalho e que canseira nós demos para o nosso Senhor. Aquela última palavra de Cristo na cruz, Jesus estava exausto ali na cruz. Ele estava morrendo, irmãos, mas ele tinha uma palavra para ser dita ainda. Quando ele atraiu todos, você e eu estávamos lá, irmãos. Então ele se cansou. As nossas iniquidades e pecados trouxe canseira e trabalho para ele. Ele estava exausto. Ele já tinha dito 6 palavras. Agora ele ia dizer a 6ª. Ele não conseguia nem levantar mais a sua face ali. O sangue estava quase todo derramado. Quantas hemorragias ele teve ali, irmãos, na cruz, o seu sangue vertido, sangue de Deus, que purifica o meu e o seu pecado. Ele não tinha mais força, mas ele disse assim, tenho sede. E pegaram o vinagre com fel, ele provou, mas ele não quis beber, porque tem ali essa combinação de vinagre com fel, tem como que um anestésico. Ele só molhou a boca, mas não engoliu aquilo. E com isso ele recobrou a força. A língua dele, diz a palavra, que estava grudada no céu da boca dele. Imagina ali, irmãos, na ânsia da morte. E o que ele disse para o Pai? Em João capítulo 19. Ele levantou no seu último esforço. Tetelestai. Está consumado. Ali, irmãos, naquele momento tão terrível para ele, ele estava concluindo a obra do Pai. Depois ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e rendeu. Ele morreu, mas eu e você, nós estávamos ali, porque a Bíblia diz que nós estávamos ali com Ele. Que coisa linda, né, irmãos? Fiel é essa palavra, diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra, se, não é compulsório, se já morremos com
Ele, cremos que também com Ele viveremos. Se você creu que morreu com Ele, você vai viver com Ele. Mas se você não creu e não tem essa experiência de morte com Cristo, irmão, a tua alma vai perecer eternamente. Então não brinque com a sua alma, ela é eterna. Tenha misericórdia da sua alma. O mundo está cego. Veja aqui o 45, o versículo 25. Eu mesmo, Ele mesmo, irmãos, foi Ele quem fez essa obra. Eu mesmo sou o que apago. Glória a Deus por isso. Porque você sabe, eu também sei, quem nós éramos, irmãos, antes de conhecer o Senhor. Tinha gente pior do que nós? Quantas coisas você fez, irmãos? Nós fizemos. Mas ele está dizendo aqui, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de nós? Por amor de mim. Por amor de mim. E dos teus pecados, não me lembro. Aleluia, irmãos. Que obra maravilhosa que foi feita lá na cruz do Calvário. Que Deus maravilhoso é esse? Nós precisamos valorizar, irmãos, o Senhor Jesus. Essa obra foi feita por você e por mim. Não fuja de Cristo. Corre para Ele. Corre para Ele. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Agora, vamos lá para Hebreus 8, verso 12. Hebreus 8, 12. Que obra que é essa, irmãos? Que obra linda que é essa, irmãos? Vamos ler o 11 aqui também, irmãos. Vou ler 10, 11 e 12, mas quero focar um pouquinho no 12 aqui. Hebreus 8, verso 10, a Bíblia diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, agora olha o 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que Cristo, irmão, que obra que foi aquela, completa, plena, eficiente, eficaz, nos tornando filhos de Deus. Ele é maravilhoso. Olha aqui no capítulo 10, verso 17, o Espírito Santo ele repete isso, porque quer que a gente se alegre, quer que nós sejamos ministrados pelo Senhor. Olha só, irmãos, o versículo 15 em diante, o 14, porque é lindo demais, porque com uma única oferta, que oferta que é essa? Corpo de Jesus que foi oferecido por mim e por você na cruz, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, nós já estamos aperfeiçoados para sempre diante do Pai na eternidade, mas nós não chegamos ainda a este nível de espiritualidade, porque nós sabemos também que aquele que começou a boa obra em nós está aperfeiçoando até o dia de Cristo. Olha o versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta. E o que ele acrescenta aqui, irmãos? Presta atenção. Também
De nenhum modo, o Senhor que está dizendo pelo seu Espírito, irmãos, isso tem que trazer segurança para nós, porque houve uma obra na cruz do Calvário por mim e por você. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. E o que mais? E das suas iniquidades, para sempre não vou lembrar mais. Irmão, você entende o tamanho da grandeza da cruz de Cristo? Você não tem pena desses evangélicos e crentes que ficam aí dançando, pulando, e não tem essa convicção, essa experiência de Cristo e a cruz? As pessoas são levadas a fazer propósito com Deus. Deus fica falando, meu Deus, meu povo está louco, meu povo já não me conhece. Ele chega a dizer assim, através de Jeremias, de Isaías, que o jumento conhece, mas o meu povo não conhece. Que sabedoria é essa que esse povo tem, irmãos? Não estou dizendo isso que queremos ser melhores do que ninguém, porque se nós cremos no Evangelho, nós éramos os piores. Fomos alcançados inteiramente pela graça. Irmãos, se você foi escolhido pelo Senhor, irmãos, é tempo de nós procurarmos conhecer este amado Senhor, que fez tudo por nós, por cada um de nós. Então, irmãos, hoje em dia as religiões tentam melhorar a pessoa. Quando fui para aquela igreja, minha vida melhorou. Vou te falar uma coisa aqui. Não se esqueça disso, lembre-se disso sempre, presta atenção, é necessário deixar claro isso aqui para os irmãos, e registrado também. Não há, sem sombra de dúvida, não há nenhum melhoramento para o velho homem. Não há nenhum melhoramento para o velho homem. Há apenas um lugar para o velho homem. Na cruz, que é o lugar dele. Velho homem, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que morreu com Cristo, diz Romanos 6,7, é a palavra de Deus, está justificado do pecado. E se não morreu com Cristo? Pode ser pastor, pode ser papa, pode ser bispo, pode ser católico, evangélico, espírita, budista, vai perecer eternamente. Irmãos, até quando nós vamos ficar num sono letárgico espiritual? Queridos irmãos, não há nada para você e para mim, a menos que essa aqui seja a sua experiência com a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho puro que fala da morte e ressurreição. Colossenses capítulo 2. Oh, meus irmãos, que coisa preciosa. Colossenses capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 12. Eu vou ler o 11 e o 12. A palavra de Deus é muito rica, é preciosa demais. Diz assim, olha o versículo 11. Nele, aqui é Cristo, mas deixa eu pegar o 10 também, porque é maravilhoso demais. Também nele é Cristo. Se você pegar o 9, fala assim, porquanto nele, está vendo aqui? É Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, procura depois meditar o que significa que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Também, verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoados aqui significa nele estáis completos. Quem nos completa é Cristo. Nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele, está vendo aqui quanto nele? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Verso 12,
tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, batismo na morte. Por que se você foi sepultado com Cristo? Quem que se sepulta aqui no cemitério? Se sepulta gente viva? Não, é quem morreu. Eu nunca vi uma funerária sepultar alguém vivo lá. Quem morreu? Se você foi sepultado com Ele, porque você morreu com Cristo na cruz, fosse sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Primeiro fala da nossa ressurreição com Ele, mas fala da morte. Evangelho, está vendo aqui? Morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Isto é tudo pela obra da cruz do Calvário. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui um pouco dura, mas é necessário. Sempre que a igreja, escute isso, irmãos, ignora Cristo crucificado, ou quando coloca outra coisa no lugar de honra que Cristo e a cruz ocupa, a partir desse momento, a igreja deixa de ser útil para Deus. Pode ser útil aí para o pastor, para as pessoas envolvidas, estamos aqui, glória, a igreja vira um clube social. Não é assim? Quando a igreja perde de vista Cristo e a cruz, ela será uma casca morta. Quando a igreja perde de vista Cristo e a cruz, a igreja é uma casca morta, é um poço sem água, cisterna rotas, que diz Jeremias 2:13. Cisterna rotas. É uma figueira estéril, que não produz frutos. Onde é que estão os teus frutos, irmão, irmã? Quantas almas esse ano de 2025 está se dando? Quantas almas você levou a Cristo? Quantas, irmãos? Quantas? Será que nós não somos uma figueira estéril? Ou um vigia adormecido? Um atalaia adormecido? Uma trombeta sem som? Para dar um aviso, mas imagina a trombeta, você vai soprar a trombeta, não sai nada. Por quê? Não teve cruz. São latas vazias, faz um barulho terrível, mas ela é vazia, ela é oca. Vocês conhecem riacho? Riacho, ele é raso, faz muito barulho, mas quando tem um rio que é bem profundo, o irmão Éder gosta de pescar. O rio profundo, ele faz barulho, Éder? Você joga uma pedra, faz tchum, profundo. Vida com Cristo é uma vida em profundidade, não é uma vida barulhenta, que tem de ter agito e luzes e aquela coisa toda, e foguete, e vamos bagunçar, vamos arrepiar, vamos chorar, vamos ver o que tem. Gente, tudo isso é eflúvios da alma. Domingo pela manhã, não falte, irmão, vamos tratar sobre a cruz e a alma. Vamos ver onde que a alma vai operar no cerne das nossas emoções. Quando a igreja perde Cristo e a cruz, nós somos testemunhas mudas. Muda. Um farol sem luz. Imagina. Um farol sem luz. Teve uma oportunidade que eu vim de Fortaleza até no Recife, até em Confins, paramos no Recife, lá em Salvador também. Quando saímos lá de Fortaleza, o amigo meu ele é piloto, comandante, aí eu fui ali, bem junto com o piloto, num Boeing, mas que coisa maravilhosa. Subiu e fomos, aí eu me senti um piloto também. Mas de repente, ele apertou um botãozinho lá, o avião parece que deu uma... Falei, será que é turbulência isso? Não, nós estamos preparando para pousar agora. Saímos de Fortaleza, não faz 50 minutos? Nós vamos pousar.
em Recife. Do jeito que está aqui, nós vamos já na pista. Aí eu falei assim, mas que pista? Estou vendo cidade nenhuma. Olha a linha reta, logo, logo você vai ver uma luz. Lá é o aeroporto. Tem quantos quilômetros? Mais ou menos uns 180 quilômetros ainda para chegar em Recife, mas nós já estamos descendo já. Falei, ô louco. Aí, 25 quilômetros aí eu vi, tá? Eu já vi o farolzinho lá rodando. E já pude contemplar a pista lá. Pousamos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Imagina, vimos o farol. E se aquele farol não tivesse luz? Às vezes aqueles, tem lá em Salvador, tem o farol da Barra lá, né? Queridos, imagina só se você vai andar aí pela rodovia à noite e teu carro não tem luz. Perigo que é. Assim aqueles que não têm Cristo e a cruz, são um farol sem luz. É uma pedra de tropeço. Irmãos, uma vida sem Cristo e a cruz é uma pedra de tropeço para os cristãos fracos. É um alívio. Quando não tem Cristo e a cruz, é um alívio para os incrédulos. Os incrédulos, você pode falar de Jesus para eles, você pode falar de Deus para eles. Você sabe aquelas mensagens assim? Ah, Jesus te ama e eu também. Vai ser hipócrita assim em outro lugar? Você nunca viu aquela pessoa, você fala para ela que ama ela? Ah, gente, para de hipocrisia. Você só vai amar seu irmão se você conviver com ele, tiver comunhão com ele. Como é que eu posso amar aqui? De repente chega aqui um visitante, eu falo, Fábio, fala para o seu irmão que você ama ele. Eu nem conheço esse traste aqui que está do meu lado. Como é que eu vou dizer que eu amo ele? É hipocrisia. As pessoas são levadas. Irmãos, vamos abrir a Bíblia aqui. Vamos abrir em Daniel. Quem encontrou, fala glória a Deus. Quem não encontrou, fala misericórdia. Fala glória a Deus, porque eu achei um versículo... Nem sabe o que é glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Onde é que nós vamos parar com esse cristianismo, irmãos? Raso, supérfluo. A maldição da igreja é a sua superficialidade. Quando não se tem Cristo e a cruz, é uma alegria para o inimigo e uma ofensa para Deus. Por isso nós temos Gálatas 5, 24. O último versículo nós vamos orar. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Acompanhe comigo aqui. Gálatas 5, 24. Olha que versículo lindo, irmãos. Diz assim a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus. Coisa linda, irmãos. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E os que não são de Cristo não crucificaram a carne, vivem nas paixões e concupiscências e diz: eu sou a nova criatura. Mentira! A Bíblia contraria exatamente isto. Hoje o cristianismo que estão vivendo por aí é puro emocionalismo. É uns arrepios. Uma pessoa que não é nova criatura, ela pode cantar? Pode cantar. Ela pode arrepiar? Pode arrepiar. Ela pode chorar? Pode chorar. Mas eu quero ver obedecer. Quero ver crer que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É os que são de Cristo. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado pelo privilégio de juntos estudarmos a Tua palavra. Tua palavra, Pai, ela é dura, mas é verdade. E nós somos chamados para pregar a verdade da Tua palavra. Porque Cristo é a nossa verdade. Cristo é aquele que nos libertou plenamente do nosso pecado, Pai. Nos atraindo no Seu corpo lá na cruz e crucificando a nossa velha vida, nos levando à morte, mas Tu nos levantou do túmulo quando trouxe o Seu Filho dentre os mortos, porque o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele, palavra bendita que é essa verdade, e nos fez assentar pela fé
nos lugares celestiais em Cristo. Pai, por tua misericórdia, tenha misericórdia e revela essas palavras aos corações de todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade e que vão assistir também. Faça isso, Pai, porque a tua palavra não volta vazia e ela é poderosa. Graças te damos e também colocamos nas tuas mãos esta semana que começou hoje. O Senhor disse que aquele que vai à nossa frente como a nossa vanguarda, o Senhor também é aquele que é a nossa retaguarda. Pai, obrigado, porque Tu és o nosso Deus, mas o nosso Pai. Tu és o nosso tudo. E em Cristo nós oramos. Amém.